Ok, semiotécnica ok, aonde eu vou auscultar ok, o que é que eu vou auscultar? Então tem sons normais, sons anormais e sons vocais. Eu fiz esse organograma aqui para a gente ter uma noção, mas vamos explorar cada um. Então sons na ausculta, eu tenho sons normais, são os que eu vou atrás em todos os pacientes, o som traqueal, som brônquico, o murmúrio vesicular e o broncovesicular. 4 sons normais para todos os pacientes. Faça a ausculta completa e observe se além dos ruídos normais, eu tenho ruídos anormais, ruídos adventícios. Quais são os principais? Eu tenho os contínuos, que são os roncos e sibilos, numa categoria, e o estridor. Tenho os sons anormais descontínuos, os estertores finos e os estertores grossos. E tem um som mais atípico, que é o atrito pleural. Estamos só fazendo fluxograma para a gente poder memorizar. Além da ausculta com o paciente em silêncio, só fazendo a respiração, assim como eu fiz no frame tóraco-vocal, eu vou pedir para o paciente falar 33 para observar os sons vocais, porque eles podem ter um aumento, onde a gente chama de broncofonia, se não tiver o som nítido, ou pectorilóquia. E pode estar também reduzido. A gente vai ver com mais detalhes. Primeiro, os sons normais. Vou fazer a ausculta daquele paciente, eu tenho que encontrar os sons normais. Quais são? Observamos 4, o traqueal, o brônquico, o broncovesicular e o murmúrio vesicular. Cada um tem algumas características, mas o principal, o som traqueal na área de projeção da traqueia, o som brônquico na área de projeção do brônquio, o murmúrio vesicular em toda a periferia dos pulmões e o broncovesicular em algumas regiões específicas. Eles possuem intensidade diferente, então o som traqueal ela tem um componente expiratório mais intenso do que o inspiratório. Aí você ausculta o som traqueal, vai para o som brônquico, você já vê uma equivalência de intensidade, e quando você já vai para a periferia do pulmão, você percebe o contrário. O componente inspiratório é mais intenso do que o expiratório. Já observamos aqui os pontos de ausculta, mas agora vamos fazer a ausculta, de um por um. Portanto, o som traqueal na origem da traqueia e o componente expiratório é mais intenso do que o inspiratório. Beleza. Momento de tecnologia. Vou auscultar. Onde é que eu vou colocar meu estetoscópio? Na área de projeção da traqueia. E o que é que eu vou auscultar? O som traqueal. Aumente o seu fone de ouvido e fique atento. Observe o primeiro componente, o inspiratório, e o expiratório sendo mais intenso. Vamos de novo. Essa é a característica do som traqueal. Respiração brônquica, área de projeção do brônquio. Vou colocar o meu estetoscópio agora na região paraesternal direita e esquerda para ouvir principalmente os brônquios principais. E o que é que eu vou auscultar? Aumente o volume do seu fone de ouvido. Então se atentem. Aí de fundo já deu para ouvir um pouco do som do coração pela proximidade, tá ok? E você vê um componente que não tem um destaque sobre o outro. Ambos têm a mesma intensidade, mas você escuta com nitidez o componente inspiratório e o componente expiratório. O murmúrio vesicular está na periferia dos pulmões, então toda essa região aqui eu vou auscultar o murmúrio vesicular e observem que ele vai ter uma intensidade inspiratória maior do que a expiratória. Meu estetoscópio na região que eu quero. E aliás, essa região foi escolhida à toa? Lembre aí você, que região é essa? Eu tenho a borda medial
da escápula. Eu vou ilustrar aqui a borda lateral do trapézio, porção ascendente do trapézio, e a outra borda é a borda do grande dorsal. É o trígono da ausculta, uma região que tem menos camadas musculares e com isso uma ausculta mais fidedigna. Como vai ser o som? Observem. Eu tenho o componente ins e o componente ex. Componente inspiratório e expiratório. O ins de maior intensidade em relação ao ex. E o que é que a gente vai ter de sons anormais? Vimos os sons normais, ruído traqueal, brônquico, murmúrio vesicular e o broncovesicular que eu não demonstrei. E temos os sons anormais. Os contínuos são aqueles relacionados aos roncos e sibilos em uma categoria e o estridor. Roncos e sibilos são predominantemente expiratório, mas podem ocorrer ins e expiratório. E o que é que eles são acarretados pelo quê? Pelo estreitamento das vias aéreas. Então pode ser um broncoespasmo, um espasmo muscular que diminui a luz brônquica. Então o som vai passar pelo estreitamento. Na hora que passa pelo estreitamento, ele gera um ruído, que dependendo das características pode ser, se for nas vias aéreas mais relacionados a brônquios e bronquíolos, são roncos e sibilos. Se for uma estenose laríngea, é o estridor. Então é essa a diferença entre roncos e sibilos, vias aéreas mais baixas, e o estridor, que é uma via aérea mais alta. Então o ronco, ele predominantemente é um som mais grave, e o sibilo é um som mais agudo. Predomina na expiração, mas podem ser ouvidos em ambos os componentes. Podem ser difusos ou localizados. Por exemplo, a asma, um broncoespasmo generalizado. Então pode acarretar sibilos em todo o tórax. Vamos observar primeiro os roncos. Os sibilos. Então você observa que tem a presença do som normal, que varia do ruído brônquico e murmúrio vesicular, mas há a presença de um ruído adventício. Aí a gente tem que caracterizar. Eu estou auscultando ali na região que não é tão periférica, é mais um pouco central, e ela está relacionada a um som mais agudo, sibilo. Diferentemente, estou auscultando, percebo o murmúrio vesicular, a expiração brônquica, tem um ruído mais grave, ronco. Já numa via aérea mais alta, ou então até de forma que é perceptível sem o estetoscópio, a gente tem o estridor. Basicamente inspiratório. Em relação aos ruídos descontínuos, estamos fazendo a ausculta, identifiquei os sons normais, a respiração traqueal, brônquica, muro vesicular em determinadas regiões broncovesicular. Fui para os ruídos adventícios contínuos, podem ser roncos e sibilos ou estridor. Agora vamos para os descontínuos, relacionados mais um pouco à periferia. Temos os estertores finos, aparecem mais ao final da inspiração. Por quê? Os estertores finos estão relacionados, por exemplo, a um acúmulo de líquido inflamatório, infeccioso, naquelas vias aéreas finais, relacionado já a bronquíolos respiratórios, a sacos alveolares, até aos alvéolos. Então, acumulou líquido nessas regiões finais. Então, ali a via aérea está fechada. Quando eu faço uma inspiração, o ar começa a
a penetrar a via aérea, e no final da inspiração é que ele penetra com mais intensidade. Então é quando ele consegue fazer essa abertura da via aérea. Ele consegue afastar esse líquido que estava anteriormente preenchido, e quando ele afasta, ele causa os estertores finos. Eles não se alteram com a tosse, porque são aquelas vias finais, sacos alveolares, alvéolos, bronquíolos respiratórios. Eles predominam nas bases pulmonares pelo efeito da gravidade. Como é líquido, tendem a ter uma tendência de cair com a gravidade, mas não é regra. Podem ocorrer também estertores finos em ápices pulmonares, em regiões médias. Vamos ficar atentos. Então, observem que existe a presença do murmúrio vesicular e ocorre a presença de um ruído adventício. Um ruído adventício que é semelhante a friccionar do cabelo. Isso é como se refere ao estertor fino. De novo. Já os estertores grossos, ou também chamados de estertores bolhosos, e eu já adianto por quê, porque parece o borbulhar de uma água fervendo, eles ocorrem também pelos mesmos motivos, uma congestão, um acúmulo de líquido nas vias aéreas, mas nas vias aéreas mais centrais, não são aqueles finais, estão relacionados aos brônquios terminais, aqueles brônquios finais condutores, não os bronquíolos condutores, não aqueles bronquíolos respiratórios. Então são áreas mais centrais das vias aéreas finais. Eles podem se alterar com a tosse. Por quê? Porque tem líquido naquela via aérea na porção condutora. Então, quando eu faço o mecanismo da tosse, eu posso modificar, eu posso recrutar, tentar eliminar aquela secreção. Com isso, aquela secreção sai daquela região, e por isso que diz que se modifica, se altera com a tosse, porque não são aquelas vias aéreas finais. Observem isso. E basicamente é auscultado em todas as regiões de tórax, de forma geral. Vamos lá. Então observem que existe o componente ins e expiratório do murmúrio vesicular. O componente inspiratório do murmúrio vesicular é mais intenso e ocorre principalmente nessa inspiração, que é o momento que o ar está penetrando e conseguindo afastar o líquido, ocorre um borbulhamento. E esse borbulhamento é a característica dos estertores grossos, um pouco mais grave que os finos. De novo. Atrito pleural. O atrito pleural é um som típico da pleurite, onde ocorre uma inflamação da pleura, que quando eu faço a inspiração, as pleuras elas têm uma fina camada de líquido que permite o deslizamento sem nenhuma fricção. Mas quando existe uma inflamação, um exudato, células inflamatórias, aquela pleura fica mais espessa. E quando eu inspiro, ocorre um friccionar como se fosse semelhante a um atrito do couro. É basicamente isso que é o atrito pleural. É um ruído irregular, também descontínuo, mais intenso na inspiração, com um caráter mais grave. Observem. Por último, não menos importante, mas muito esquecido, observem, muito esquecido, prova prática, isso é de praxe, temos a ausculta da voz. Fizemos a ausculta dos sons normais e anormais, com o paciente fazendo apenas aquela inspiração profunda, soltando o ar pela boca, mas agora vamos retomar todos os pontos e pedir para o paciente falar repetidamente 33. E observar, assim como no frame do tórax vocal, observar a transmissão do som nas estruturas torácicas até a parede torácica.
e ver como aquele som está sendo transmitido. Então, a gente vai pedir para falar 33 e cochichar 33, 33. Para observar a ressonância vocal, que é o efeito. O normal são sons incompreensíveis. De que forma? Observem. Você tem uma noção que ele está falando 33, mas você não consegue. É mais o som. Então você não consegue fazer uma distinção. Cuidado só quando você colocar o seu estetoscópio, ter o cuidado de aquele som que você está escutando não ser a reverberação do som do paciente, e sim ser o que vem pelo estetoscópio. Quais os achados anormais na ausculta da voz? Ela pode estar diminuída, então comparei hemitórax direito com hemitórax esquerdo e eu observei uma diminuição. Podem estar aumentadas. Quando estão aumentadas, existem os efeitos, as características, as classificações da ressonância vocal aumentada, que a broncofonia é quando eu escuto aquela voz, mas de forma não nítida. Observem. 33, 33, 33. Eu já consigo, nessa ausculta, na ressonância vocal aumentada do tipo broncofonia, fazer uma distinção de sílabas um pouco mais entendível, digamos assim, mas ainda não é aquela coisa nítida. Um tipo de broncofonia é a egofonia, é quando tem o timbre de cabra, aquele bé. A pectoriloquia fônica é quando o paciente fala o 33 e eu consigo auscultar enquanto a voz é falada nitidamente. Já a pectoriloquia afônica é quando o paciente fala o 33 de forma cochichada e eu consigo identificar aquelas sílabas, as palavras nitidamente. Não trouxe o som desses aqui, vou ficar devendo porque eu não achei. Então, semiotécnica da ausculta, os pontos da ausculta, os sons normais, os ruídos adventícios, que podem ser contínuos, descontínuos e ou atrito pleural, e por último, não menos importante, a ausculta da voz, a ressonância vocal. Porque, por exemplo, se eu tiver um acometimento de pleura, o derrame pleural, aquela distância entre o parênquima e a parede torácica dificulta a transmissão da voz. Então, da mesma forma que eu vou ter o frame de tórago vocal diminuído no derrame pleural, eu tenho a ressonância vocal diminuída no derrame pleural. Outras síndromes, por exemplo, na pneumonia, é uma síndrome da consolidação pulmonar. Eu tenho um infiltrado inflamatório na região de parênquima, em alvéolos, em bronquíolos respiratórios, saco alveolares. Aquilo está congestionado por líquido, células inflamatórias. Então, quando ele faz a transmissão da voz, aquele meio facilita a transmissão até a região do tórax. Com isso, eu observo o aumento do frame tóraco vocal e eu observo o aumento da ressonância vocal. Aí vai depender se é broncofonia, ou pectoriloquia fônica, ou afônica. Observem que a gente viu a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Vimos muitos sinais em que a gente fez busca ativa e agora a gente tem a capacidade de encaixá-los em síndromes. Na próxima aula, para finalizar o módulo de exame físico do aparelho respiratório, a gente vai ver as principais síndromes bronco-pleuropulmonares, que nada mais é o conjunto dos sinais e sintomas que a gente viu no exame físico. É isso, pessoal. Terminamos aqui o exame físico, faltando apenas as síndromes. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado um pouco mais de entendimento. Eu quero reforçar aqui que a leitura do material ainda é de extrema importância, porque tem muita teoria, tem muito achado. Você tem que pegar o sinal, identificar o sinal, ver o mecanismo que o causa, saber as principais causas. Isso tem que executar a técnica correta, identificar os achados para poder fazer as nossas hipóteses diagnósticas. Estou à disposição para tirar dúvidas e até a próxima.